Paz de Deus, a graça de Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Prezados amigos e meus irmãos na fé, neste momento Deus vai dar a graça de gravar mais um vídeo. E o nome deste vídeo, o número deste vídeo é número 100. E o nome dele é A Babilônia. Glória a Deus. A Babilônia, irmão, foi um dos impérios mais bem sucedidos e bem organizado do mundo antigo. No mundo não existiu um reino tão forte, de tanta segurança, de tanta inteligência e sabedoria, do que o reino da Babilônia. O reino da Babilônia, ele vem lá do passado, lá de Nimrod, da família de Noé. De Sem, Cão e Jafé, chegando na Mesopotâmia, de acordo em Gênesis 10, e fundaram ali uma grande cidade. Essa cultura, irmão, lá na Mesopotâmia, eles trouxeram a cultura dos egípcios, os bons agricultores, artifício, os trabalhadores nas artes, arquitetura, astrologia, sábios entendidos, agricultores, melhores pedreiros da época, juntaram tudo junto ali, numa sociedade de homens de negócio. E aquela sociedade, homem de sociedade, mano, naquela grande cidade da Mesopotâmia, eles resolveram fazer uma torre, uma organização muito bonita. E ali, irmão, surgiu a Torre de Babel. Deus deu a Daniel uma revelação que essa Torre de Babel, essa árvore genealógica, ela se estendia até o céu. E a sua ramagem era muito grande. E os mascates, os comerciantes, todos os povos da terra iam desfrutar dos seus frutos da Babilônia. E a Babilônia era segurança, meu irmão, tinha muito seguro. Os seus muros da Babilônia era 100 metros de altura. Qual era a flecha que chegava a 100 metros de altura? Paredes fortes, mas só que eles tinham o ponto fraco deles. Eles tinham o ponto fraco deles. Bem, mas Deus deu a graça que no reino da Babilônia
quando eles deportaram de Israel, de Jerusalém, do templo de Jerusalém, para a Babilônia, os escravos de Judá, levaram também Daniel, prisioneiro. E eles faziam assim, quando era um profissional, uma pessoa tivesse qualquer arte mágica, o adivinhão, sábio, teólogo. Bem, essas pessoas, ele logo aproveitava. Essa pessoa foi de Daniel. Viram logo em Daniel um homem muito sábio. E colocaram Daniel como o chefe, né? Daniel ficou chefe dos feiticeiros. O chefe dos adivinhões, chefe dos astrólogos, dos adivinhões do rei. Ele não foi colocado logo como chefe não, viu, irmão? Foi porque Deus colocou Daniel ali e Daniel mesmo diante dos deuses e deusas da Babilônia, Deus deu a ele sabedoria. Deus deu sabedoria, que Daniel nunca se contaminou-se com os pagãos, com os ídolos pagãos, nem desobedeceu o seu rei, que o rei também gostava de Daniel. Glória a Deus. Que o rei gostava de Daniel. E foi da Babilônia, irmão, que Daniel profetizou as coisas que vai acontecer nos nossos dias. Existe um segredo muito grande com a Babilônia, viu, irmão? Existe um segredo muito grande. O Império da Babilônia foi um dos principais impérios do mundo antigo. Estava localizada na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigre e o Eufrates. Inclusive esses dois rios citam nas escrituras, viu? Esses dois rios, né? Dividido em duas fases, estava localizado na região sul da Mesopotâmia. As duas fases separadas pelo domínio dos assírios. Glória a Deus. E na Bíblia tem uma parte que cita Nabucodonosor, meu servo. Meu servo, Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Um rei prudente, preparado, foi o organizador da Babilônia. Essa torre de Babel, irmão, torre da confusão, foi um plano bonito de Deus, irmão. Um plano não, foi Deus que criou a torre de Babel. Deus quis que os machos, os pedreiros, né, construíssem tijolo, né? Naquela época, queimassem os tijolos com betume, com pedra, tudo, e quiseram fazer uma sociedade secreta para eles ali no mundo dominassem todo mundo com a sua cultura, com só conhecimento, com os seus pensamentos. Irmão, já pensou? Um império que dominava tudo. Como era o costume lá do rei do Egito.
que tinha preconceito com o judeu. Nós não queremos aqui nesse reino judeu, vamos exterminar todos eles. Todos juntos ali, não escapava nenhum judeu. Todos ali naquela mesmo pensamento, né? Olha, sem cão e Jafé, aí tava tudo junto. Os europeus, os africanos e os asiáticos da Ásia, né? Os três. Da Ásia, os africanos e os europeus. Mas Deus não quis fazer assim, irmão. Deus não quis fazer assim. Por isso que Deus deu as línguas. Na Bíblia diz a confusão das línguas. Muita simbologia nisso aí, viu, irmão? Deus confundiu o povo fazendo aquela Torre de Babel, que a Torre de Babel quer dizer a Torre da Confusão. Mas Deus criou a confusão, deu um plano dele. O Deus da guerra, Deus da confusão, não. Que a guerra é confusão, viu, irmão? Guerra é protesto. Guerra é protesto, é confusão, é derramamento de sangue. Mas na cultura da Babilônia, o derramamento de sangue estava na frente. Os deuses da Babilônia, às vezes ficava enfurecido e queria sangue humano. Queria sangue de gente, sangue humano. E eles ofereciam aos seus deuses crianças. Oferecia aos seus deuses. Já pensou ter tudo junto assim com uma cultura dessa assim? Aí foi que Deus disse, não é bom que os homens estejam tudo com um pensamento só, tudo junto não. Vamos confundir a linguagem do homem. Aí veio a divisão. Aí se separou, né? Separou. Sim. Correu lá pro lado do Oriente, da Ásia, né? Onde chegaram lá onde é Jerusalém. Hoje, quem? Foi para a África? Pro norte da África. Não, sul da África. Norte da África ficou parte de Israel e dos árabes. Ah, os árabes com os judeus. Porque judeu e árabe, viu, irmão? É da mesma descendência, viu? Mesma descendência. Tudo da descendência abraônica. Agora tem um mistério aí com os judeus, né? Que em outro vídeo eu vou falar, né? Que o vídeo vai ficar muito prolongado, tem um mistério do judeu. E os árabes também podem ser judeu, como o judeu pode ser. Agora o judeu não pode ser árabe. O judeu, ele tem de se combinar com os árabes. Sabe como ele vai se combinar? O judeu entrar no meio dos árabes, os árabes entrar no meio do judeu, e pela fé, eles acreditaram no Deus único, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é um só.
que a Babilônia tem muitos deuses. Inclusive tem uma deusa chamada Artemis. Artemis, no idioma grego e romano, é a Diana dos Efésios. Foi por causa dessa Diana que quase que Paulo não terminava a sua missão. Era cortado o pescoço dele antes de chegar o dia. Porque quando ele disse, essa santa deusa de vocês, que vocês já adoram ela, fiquem sabendo que os deuses feitos pela mão dos homens não são deuses. Não são deuses que feitos pela mão do homem. Os deuses, tem muitos deuses, mas o Deus do céu, da terra e que rege tudo no mundo é um só, é o Deus único, é o Deus judeu. Bem, o Deus dos judeus, a Babilônia, o Império Babilônia caiu. Mas aquele espírito, irmão, que dominava o rei da Babilônia, que dominava eles, está em pé. Mas também o Deus de Daniel, quando Deus disse para Daniel, tu, Daniel, vai até o fim, estarás comigo no confins dos dias. 12 de Daniel, está escrito essas promessas, e Jesus citou essas promessas em 24 de São Mateus. Só que se você que é defensor da Babilônia, você que é defensor da Babilônia, você não vai entender essas coisas. Sabe por quê? Porque examinando 12 de Daniel e 24 de São Mateus, fui fazer minhas pesquisas na Bíblia dos católicos romanos, na Bíblia defendida pelo povo da Babilônia. Foi, Daniel, na nossa Bíblia tem 12 capítulos. Na Bíblia do Babilônico tem 14. Aí eu fui olhar, continuando. E tu, Daniel, estás comigo até o confim dos dias, ponto. Aí eles continuam outra história. História de Susana, e entrou outra história que não combina com aquela, uma história completamente diferente, que não tem nada com a Bíblia. Colocaram em 12 de Daniel para enganar o povo. Se a Bíblia, 66 livros, já é livro demais, já tem coisa demais, aquilo ali, os babilônios não querem mais. A Bíblia é 66 livros, eles vão botar 73. Mas não foi aprovado, viu, irmão? Os 63 livros. Não passou no crivo das Escrituras. Esses 7 livros. Foi 7 livros que não passou no crivo das Escrituras. No canon das Escrituras. E tinha mais 7 que eles queriam acrescentar na Bíblia. Um era o livro de Enoque. Tinha também um chamado livro de Eli, parecido até com a Bíblia. Existia até o livro das sombras. Até livro das sombras. E livro de confusão. Livro de tanta coisa. O senhor disse, não. E no Concílio de Nicéia,
Começou Deus ligar os corações, ligar o coração e fazer uma só. Aí começou Deus querer unir o povo. Começou a união do povo. Vamos pegar essas Bíblias com 66 livros, com 73 e fazer uma só. Primeiro foi escolhido, esse não serve, esse também não serve, esse não separa o livro. Ficou em 66. Os 7 livros que eram da Bíblia, que eles queriam colocar na Bíblia, não, do canon. Foi um canon, aqueles livros santificados pela Igreja da Babilônia. Na época não existia Babilônia, viu, irmão? Mas pode dizer Babilônia, sabe por quê? Não existia? Diz que eu provo que existia. Porque João, quando encerrou o Apocalipse, foi aproximadamente do ano 100, ele escreveu: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. Mas Babilônia não existia mais. Os persas já tinham conquistado. Os romanos já tinham conquistado a Babilônia dos persas, dos métodos. Então, quando ele falou, sai da Babilônia, ele falou assim, sai daí cá, sai do meio do romano, povo meu. 18 de São Mateus, 18 de Apocalipse. Deu para entender? Sai dela, povo meu. Não foi da Babilônia, que a Babilônia já não existia mais. Só tem os espíritos da Babilônia. Espírito do erro, espírito da confusão. Mas o Espírito Santo não é de confusão. É do Deus único. Quem tem o Espírito Santo não vai defender as deusas e deuses. Deusas com letra minúscula e deuses com letra minúscula. É um Deus único com Deus. É um Deus único que vai defendê-lo. Deus único, Deus universal, o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos, o Deus de Paulo, que Paulo anunciou para o gentil. E o gentil agora tem essa responsabilidade de se unir com o judeu, e o judeu também com o gentil, pela fé numa só doutrina, santa, pura e imaculada. Deu para entender? Este é o vídeo de hoje, e todos fiquem com a paz de Deus. Amém.